sentar, meu amado. Aleluia, que bênção. Abra comigo em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 2. Vamos ler o 3 também, tá? Do 1 ao 3. Diz assim: No princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Senhor, nós submetemos a nossa vida ao Senhor, que a Tua palavra venha nos edificar, transformar a nossa vida e nos impulsionar, em nome de Jesus, amém. O título dessa mensagem é Rompendo com as Trevas. Quero compartilhar com vocês um pouco, uma reflexão bíblica com vocês, sobre esse assunto. Em Gênesis, primeiros versículos de Gênesis, a gente vê a criação. No princípio Deus criou os céus e a terra, ponto. Era a terra sem forma e vazia. A palavra aqui, sem forma e vazia, significa um caos. Essa é a tradução literal da palavra sem forma e vazia, no texto original, em hebraico. Um caos. E a Bíblia fala trevas, em algumas versões fala escuridão, a palavra é escuridão. A escuridão, trevas cobriam a face do abismo. Imagina então algo que está em uma desordem ainda. Pensa no quarto de um adolescente, mais ou menos isso aí. Mais ou menos o quarto de um adolescente, né? Está tudo virado dos avessos. Uma desordem, você não sabe onde é a cama, né? Onde que está o guarda-roupa, porque está tudo jogado nos cantos, as roupas. Né? Espero que em nome de Jesus a palavra venha gerar ordem no coração desse adolescente, em nome de Jesus, e dos adolescentes crescidos também. A palavra de Deus, ela veio, e Deus, a palavra vem reta de Deus, versículo 3, disse Deus, Deus falou, a palavra falada de Deus veio no meio da escuridão. Imagine um feixe de luz entrando no meio da escuridão. Imagina um feixe de luz que vem cortando a escuridão. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Bum! Aquela luz, então, a luz brilhou no meio das trevas. A palavra de Deus trouxe ordem no meio do caos. Fala comigo, é a palavra de Deus que traz ordem no caos. E se você for ler a história de Gênesis, você vai ver nos versículos seguintes, por exemplo, versículo 3, 6, 9 e 11, é a mesma frase, disse Deus, e aí Deus cria. Disse Deus, algo é criado. Disse Deus, ou seja, Deus com a palavra começa a colocar as coisas no lugar, começa a colocar o mundo em ordem, começa a colocar a ordem no meio do caos e começa a dissipar a escuridão. Depois, nos versículos 14, 20, 24 e 26, Deus continua dizendo, disse Deus. Só que aí não é para criar mais, Deus está preenchendo a criação. Porque o nosso coração, quando recebe a palavra de Deus, ele não pode só ter o primeiro impacto de colocar ordem na nossa vida. Muitas pessoas ficam no primeiro impacto da vida de Deus em nós. O primeiro impacto que vem, e a gente então tem aquela experiência com Deus, vida vem dentro de nós, a nossa vida que estava uma desordem, a gente começa a colocar ela em ordem.
Muitas pessoas param por aí, mas a criação não para por aí. Deus começa a preencher agora o mundo criado com a beleza dele, com aquilo que estava dentro dele. Ele começa a derramar sobre a sua criação, até criar então você, o ser humano. A última criação de Deus foi o homem e a mulher, e depois ele descansou. Na última criação, os últimos dois disse Deus, que está em Gênesis capítulo 1, Deus então dá um propósito agora para a criação. Ele colocou ordem no caos, depois ele preencheu o que ele criou com a beleza que tem dentro dele. Nós precisamos ser cheios com o Espírito Santo. Eu e você, nós precisamos ser cheios, estar pleno, assim como um copo está até a boca, nós temos que estar cheio do Espírito. E o próximo passo é entender que nós temos um propósito, um desígnio. Deus deu um propósito para a criação. Quer ver o exemplo? Versículo 28 e 29. Deus os abençoou, está falando do homem e da mulher. Deus os abençoou e lhes disse, a palavra de novo, ó, Deus dizendo, a palavra de Deus vindo sobre o homem: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem semente, todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimentos para vocês. Eu dou todos os vegetais como alimentos e tudo que tem em si fôlego de vida. E continua. Ou seja, os últimos disses de Deus é para dar propósito. Deus coloca ordem no caos, Deus preenche com a beleza dele, Deus dá propósito. Assim Ele fez com a nossa vida. Quem é essa palavra? Essa palavra é o próprio Cristo. Em João capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte: no princípio era aquele que é a palavra. O apóstolo João está falando do próprio Cristo, está falando lá no princípio, em Gênesis 1, aquela palavra que está dizendo lá, aquela palavra é a palavra Logos. Não é aquele carro antigo, não. Logos é uma palavra grega, a palavra revelada. A palavra de Deus que é revelada é o próprio Cristo. Cristo é a palavra, essa palavra viva, não uma palavra morta, uma palavra viva, uma palavra que gerou vida. Em algumas versões diz aí o verbo no princípio era o verbo, ou seja, a palavra de ação de Deus, a palavra que agiu nos corações, a palavra que veio agindo nos corações, criando. Então era o próprio Cristo que estava criando ali, quando Deus disse haja luz, foi a luz do mundo que veio ao mundo. É o próprio Cristo que preencheu o coração, preencheu toda a criação, a beleza de Deus, é o próprio Cristo. Em Hebreus diz, capítulo 1, diz que Jesus é a expressão exata do ser de Deus. E o propósito é o próprio Cristo, que lá em Mateus capítulo 28, no versículo 18 em diante, ele fala assim: toda autoridade me foi dada, agora vocês vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e eis que eu vou estar com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. A gente aprende que os tempos terão um fim, e até lá o Senhor vai estar conosco, e até lá nossa missão continua. Fala comigo assim: a minha missão continua. Então a palavra que trouxe ordem é o Cristo. Quando você estava sem Jesus, quando eu estava sem Jesus, a minha vida, ela estava em densas trevas. Eu não sei se você já esteve num lugar muito escuro, talvez numa caverna. Quem já teve essa experiência, talvez, de entrar numa caverna, que parece que a escuridão dá para tocar nela, que parece que a escuridão é tão escura,
que você não consegue ver um palmo na frente do nariz? Você já esteve num lugar escuro assim? Porque às vezes você pode estar num sítio que não tem luz, mas às vezes tem estrela, então não é aquela escuridão que não dá para ver um palmo na frente do nariz. Eu tenho uma vantagem nisso aí, né? Então, um pouco mais. Sabe essa escuridão? Agora eu quero que você tenha essa perspectiva comigo. Uma vida sem Jesus é uma vida que as trevas nas nossas vidas, ela é tão escura, é tão densa, que a gente parece que dá para pegar a escuridão. Mas um único feixe de luz, a luz do mundo, o próprio Cristo, veio sobre a minha vida, veio sobre a vida de você que entregou seu coração para Jesus, e de repente a gente pôde ver, como aquele cego em João capítulo 9, que depois de ser curado por Jesus, as pessoas indagam ele: o que aconteceu com você? Você era cego, você não pode estar curado. E esse cego diz assim: olha, eu não sei quem é esse homem, mas eu sei que agora eu vejo. Esse é o primeiro impacto com Jesus. Você não o conhece ainda, mas agora você sabe que você consegue ver, e já não tem densas trevas sobre você. Lembra do povo de Israel no Egito? Cada pouco eu estou falando dessa história, né? Deus tirou o povo de Deus do Egito. A Bíblia fala assim, que tirou eles de lá com uma mão poderosa. Não foi de uma hora para outra, foi um processo de libertação. E esse processo de libertação, o final dele foram 10 pragas derramadas sobre o Egito. Primeiro é o rio de sangue, vem seguindo. A nona praga foi densa escuridão. Em Êxodo capítulo 10, versículo 21 diz assim, o Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu, e trevas cobrirão o Egito, trevas tais que poderão ser apalpadas, densas escuridão. É a nona praga. Essa nona praga veio sobre o Egito. E aí você pensa assim: nossa, e o restante do povo ali? E o justo? Como Abraão falava assim sobre Sodoma, mas sobre o anjo que veio para destruir Sodoma. E se tiver lá 50 justos? Se tiver 50 justos, eu não destruirei. E se tiver 30, e se tiver 25, e se tiver 10? Ele estava lembrando de Ló, sobrinho dele: eu não destruirei. E na nona praga, em Êxodo capítulo 10, diz o seguinte: o Egito ficou em trevas, ao ponto que dava para apertar essa escuridão de tão densa que era. Imagina como que a pessoa fica no meio da escuridão, como que a pessoa se sente no meio da escuridão. Primeira atitude da pessoa é ela ficar quieta, parada, é ou não é? Numa densa escuridão, a primeira coisa que você faz é parar, você não se mexe, ou seja, a escuridão paralisa você. A segunda atitude, e eu acho que é muito comum que as pessoas têm diante da escuridão, é sentir medo. Então, além de você já estar paralisado, você tem agora um medo que continua te paralisando, um medo paralisante sobre você. Então você imagine que sobre o Egito, sobre cada uma daquelas pessoas, veio uma densa escuridão que paralisou o Egito, e que naquele momento gerou medo no coração de todos. Mas a Bíblia diz o seguinte, que sobre a casa dos israelitas havia luz. Você pode estar vivendo em momentos que te gerem medo e te paralisem, em momentos que parece que a escuridão, quantas vezes já conversei com várias pessoas que disseram assim: parece que a escuridão, que as trevas está ganhando. Se você serve a Jesus, dentro de você nunca faltará luz, dentro de você jamais faltará luz, mesmo que tenha uma praga sobre a terra, sobre você brilhará a luz de Cristo. Agora é hora de você dar um glória a Deus. A casa dos cristãos sempre vai ter luz.
A casa do cristão sempre vai ter luz. Em Gênesis capítulo 3 aparece uma outra figura. Gênesis capítulo 3 aparece uma serpente. A serpente na Bíblia é o símbolo do engano. A serpente é o símbolo do caos. A serpente é o símbolo da escuridão incontrolável. E de repente, depois de toda a criação, criou, preencheu e deu propósito, surge uma provação. Surge um caos no caminho da criação. E Deus nos criou, assim como Deus é criador e colocou ordem no caos, Deus nos criou com as condições de colocar ordem no caos também. Você que tem Jesus, você tem condição de colocar ordem no caos. Presta atenção no que eu estou dizendo para você. A serpente surge, e a serpente questionou a sabedoria de Deus. O que Deus disse mesmo para você? Falando com Eva. O que Deus disse para você? Ah, foi isso que ele disse? Ah, é que ele não queria que você soubesse disso aqui, ó. É que ele não queria que você soubesse disso. A serpente, sabe o que ela fez? A serpente obscureceu a verdade de Deus. É isso que a serpente ainda continua fazendo. É isso que a serpente, que simboliza Satanás, continua fazendo, obscurecendo a verdade de Deus, obscurecendo a identidade das pessoas, em quem elas são em Cristo, obscurecendo o propósito da vida delas. As pessoas hoje são mais perdidas que barata tonta, não sabe nem para que nasceu e nem para que existe, obscurecendo a verdade de Deus sobre a palavra, obscurecendo a verdade de Deus sobre o próprio Cristo. Em alguns lugares, quando se fala sobre Jesus, em lugares que estão lá formando líderes, pastores, já não se ensina mais sobre o Jesus poderoso, o que é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Significa sobre o Jesus que teve 2 pernas e 2 braços igual você, comedor de farinha igual você, que também Jesus foi um homem, viveu como um homem, mas Jesus, Ele é Deus. Jesus é o próprio Deus, é a palavra de Deus. Ou seja, obscurecendo a verdade de Deus. Quantas pessoas que começaram bem uma caminhada com Jesus, mas de repente surge a serpente que vem obscurecer a verdade de Deus sobre a sua própria vida, às vezes sobre a vida dos seus próprios filhos, às vezes sobre a vida da sua própria família, e principalmente, às vezes, sobre a própria palavra de Deus. A omissão de Adão estava do lado ali. Interessante, se você abrir comigo em Gênesis capítulo 3, Gênesis capítulo 3, você vai ver o relato, né, da queda do homem e da mulher. Vamos aqui no versículo 4, disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, os seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu, cuidado com o que você vê, cuidado onde você está colocando os seus olhos, porque se você colocar os teus olhos e o seu coração, ali vai estar a sua ruína, dependendo aonde você colocar os seus olhos. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável para ela, se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Agora que você imagina essa cena, a serpente está aqui, com aquela conversinha na cabeça da Eva, e eu sei que a maioria das pessoas fala assim: está vendo? É a Eva, culpada é a Eva. Por que ela comeu esse negócio? Por que ela desobedeceu? Só que nesse cenário, você não tem que pensar no Adão que está lá pescando no rio. O Adão está do ladinho dela, está assistindo a cena e não está fazendo nada. Adão está do lado,
Deus deu um propósito para eles. Às vezes a pessoa fala assim: eu quero chegar no céu, não quero trabalhar nunca mais na minha vida, né? Eu vou decepcionar você agora. Gênesis, para você pensar se você quer ir para o céu mesmo. Gênesis capítulo 2, versículo 15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Ou seja, o homem, a criação, o homem e mulher, trabalhava no jardim. A diferença é que ele não se fadigava, ele não se cansava, ele não se machucava, ele era um homem eterno. Não tinha fadiga do trabalho, não tinha canseira do trabalho, não tinha bico de papagaio, né? Não tinha hérnia, pegar um negócio, uma hérnia agora estourou, não tinha esses negócios, não tinha fadiga de se trabalhar. Se desse uma martelada no dedo, ele só fazia assim, ó. Não tinha boleto. Adão e Eva, eles tinham um propósito: cultivar e guardar o jardim. Eles tinham a função de proteger e de nutrir o jardim. Deus criou, agora deu a missão para eles: agora vocês protejam o jardim e vocês cultivem o jardim. Deixa eu falar uma coisa para você bem séria. A responsabilidade de cuidar da sua família e dos seus filhos não é da escola. A responsabilidade de cuidar da sua família e dos seus filhos nem é da igreja. A igreja colabora e a escola colabora, mas a responsabilidade de cuidar da sua família, de ensinar seus filhos é sua. A responsabilidade de cuidar do seu jardim é sua. Você é o responsável de cultivar, essa missão continua sobre nós, a missão de cultivar e de proteger a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos, aquilo que Deus nos deu. A missão de cultivar e guardar esse local onde nós cultuamos, a missão de cultivar e guardar a missão que nós temos junto como igreja de Jesus, é nossa. Ninguém vai fazer isso por nós. Ninguém vai fazer isso por nós. A serpente enganou a Eva, só que Adão estava do lado, tanto que depois que a Eva comeu, ela pega e dá para o Adão, e Adão pega e come. Adão deveria naquele momento já ter protegido o jardim, já deveria ter exortado, percebido o engano, porque Adão conhecia a Deus. A Bíblia diz que todos os dias, na virada do dia, a virada do dia é o pôr do sol, na virada do dia Deus vinha ter com Adão, tomar um chimarrão com ele, conversar com Adão. Ou seja, Adão conhecia a Deus. Adão não era ignorante, ele conhecia o seu Criador, ele tinha o fôlego do seu Criador dentro dele. Adão conhecia o seu Criador e sabia da sua identidade. Adão naquele momento ele não poderia se deixar seduzir pela serpente. Adão perdeu, abandonou a presença, a palavra, e naquele momento a escuridão começou a ser produzida através do ato de desobediência de Adão e Eva. Já falo mais de Adão. A palavra homem na Bíblia tem, aqui na criação, Gênesis 1, versículo 27, tem duas palavras para homem. Primeiro, Adão, que é Adão, é humanidade, significa homem, humanidade, humildade, humus, terra, significa terra, porque Deus criou o homem da terra, humus, uma terra fértil, Deus nos criou de uma terra fértil. Mas no mesmo versículo aparece de novo a palavra homem, mas uma outra palavra para homem, a palavra macho. A palavra macho, a palavra zacar. Zacar é a palavra macho em hebraico. Deus criou o homem macho. Deus criou o homem macho. Um outro sentido para essa palavra zacar significa aquele que se lembra. Então essa maldição de você perder a chave do carro, não sabe onde está, não sabe onde deixou o sapato, esse chinelo, é tudo consequência do pecado, porque Deus te criou para se lembrar das coisas. Deus me criou para se lembrar das coisas, eu sou zacar. Deus me criou para se lembrar das coisas, isso é com respeito ao homem, o macho, o masculino. Deus criou o homem para se lembrar.
Sabe por que Deus, naquele momento, faz questão de chamar Adão de Zacar, aquele que vai se lembrar? Porque Adão não pode esquecer quem ele foi criado para ser, ele tem que sempre se lembrar. Sabe aquelas conversas de comadre, de compadre, que você se encontra e toda vez conta as mesmas histórias? Lembra aquela vez que nós fizemos isso aqui e tal, aquela... Aí o outro completo fala assim, então é verdade, nós subimos em tal lugar, fizemos isso, e toda vez conta a mesma história, a gente dá risada toda vez, a gente conversa toda vez e é sempre a mesma história. Isso é bom, porque isso nos faz lembrar de onde nós viemos, quem nós somos, isso nos faz lembrar de onde você veio, quem você era, nós precisamos se lembrar. Adão tem uma missão, Adão é aquele que não pode se esquecer, ele foi criado para se lembrar, ele deveria se lembrar quem ele foi criado para ser, a lembrança dele é uma lembrança de coragem, uma lembrança que traz para ele perseverança, ele tem um propósito para viver, ele tem um sonho para sonhar, ele tem um legado para construir. Esse é Adão, esse é o homem criado por Deus. E olha esse texto aqui para as famílias aqui, ó, Deuteronômio capítulo 4, abre comigo, pega uma caneta, risca esse versículo aí para você não esquecer dele. Deuteronômio capítulo 4, versículo 9, diz assim, uma orientação, uma lei para o povo de Deus, diz assim, ó, apenas tenha cuidado, tenha muito cuidado para que vocês nunca se esqueçam das coisas que os seus olhos viram, conservem-nas por toda a sua vida na memória, contem-nas a seus filhos e a seus netos, lembrem-se do dia em que vocês estiveram diante do Senhor, o seu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse, reúna o povo diante de mim para ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a me temer enquanto viverem sobre a terra, e as ensinem a seus filhos. A gente não deve se esquecer, nós não devemos se esquecer dos testemunhos que nós vimos acontecer. Você é uma testemunha ocular do agir de Jesus aqui nessa cidade, você é uma testemunha ocular, você viu com os teus olhos o que Jesus já fez na vida de tantas pessoas, você viu na vida da sua família, na vida de amigos seus, na sua própria vida, você é uma testemunha ocular, você não deve se esquecer. Por mais que você avance, por mais que você vá para frente, você não deve se esquecer dos feitos de Deus, e não somente não se esquecer, mas você tem que contar a Ele dia e noite, conta para os seus filhos, conta para os seus netos, senta eles, ensina sobre os preceitos, quem é o Senhor. O povo de Israel não deveria deixar os filhos deles esquecerem, que eles foram retirados do Egito com uma mão poderosa. Não tenha vergonha de falar do seu passado, quando ele já foi marcado por Cristo. Não tenha vergonha de falar sobre o seu passado, quando ele já foi marcado por Cristo. Deixa seus filhos descobrirem, as crianças descobrirem, que você não é um super-herói, mas que você é um fruto da graça de Deus, que você é um herdeiro de Deus, hoje é um filho amado do Senhor, mas que um dia você foi tirado de um poço de escuridão, de um lamaçal do pecado, como diz o salmista, foi tirado de um poço de escuridão, porque um dia a palavra de Deus disse, haja luz, e houve luz na vida do David. Disse Deus, haja luz, e houve luz na vida do Eloy. Disse Deus, haja luz, e houve luz na sua vida, na sua casa, na sua família. Você não pode se esquecer disso. Adão não deveria se esquecer do primeiro momento em que ele abriu os olhos, quando o sopro de vida veio sobre ele, e ele reconheceu o Pai, ele reconheceu o seu Criador, ele reconheceu quem o criou. Muitos homens, infelizmente, eles são lembrados pelo silêncio que eles têm, como Adão, naquele momento, ele se silenciou diante da atitude, ele se omitiu diante da atitude de Eva.
Ele não lembrou a Eva, ele se esqueceu, ele se calou. Aquela omissão de Adão produziu morte. É por isso que nós não podemos nos omitir do propósito que nós temos com Deus. Nós temos uma causa para viver, e se for preciso morrer por ela, nós morreremos por ela. Adão, antes da queda, tinha algo para se lembrar. Quando a serpente tentou a Eva, ele se recusou a lembrar de quem de fato era Deus. Ele não teve a coragem de dizer. Jesus na ceia, a gente ceiou,
a igreja. Nasceu no momento hostil, no momento ruim, nasceu no momento de perseguição, líderes declinando já no primeiro momento de dificuldade. Você parece com os discípulos de Jesus. Quem, eu? Sim, você parece com os discípulos de Jesus. Você tem um jeito de falar dele. Não, é só sua impressão. Não, eu não sou discípulo dele não. Quem é esse personagem? Pedro. A igreja começou com um cheiro de fracasso. A igreja começou com um ambiente de perseguição. Todos ficaram a portas fechadas, os 120 que permaneceram orando em Atos, eles estão lá a portas fechadas, porque eles tinham medo dos judeus. Ambiente hostil, mas uma causa para viver. A igreja não pode perder a causa para a gente viver. A igreja não pode perder o motivo da gente estar aqui. Tem 2000 anos, mais de 2000 anos do início da igreja cristã. 2000 anos é muito ano, não é verdade? É muito ano, por mais que talvez você está aí com 30, 40, 50, você fala, nossa, passou tão rápido. Mas cara, 2000 anos é 2000 anos. Hoje eu vi uma foto, o William estava me mostrando uma foto de um indiano que ficou 60 anos sem tomar banho. Eu falei, bom, uns que ficam 4, 5 dias eu conheço, mas 60 anos eu nunca vi. 60 anos é muito ano sem tomar banho, não é verdade? 60 anos é muito ano sem tomar banho. Uns 3, 4 dias, beleza, aí no encontro com Deus, né? Mas depois tem que tomar um banhozinho caprichado. 2000 anos é para desgastar o relacionamento, não é? Você fala assim, eu estou com meu relacionamento em família desgastado. Tipo aquele short que quando você comprou ele era bom, ele parava, depois de um tempo ele está esgarçado, ele não para mais, fica caindo toda hora. Aquela meia esgarçada, né, que está ali e não para mais, fica entrando para dentro do sapato. Você tem meia assim ou não? Quem tem uma meia assim? A meia fica entrando para dentro, fala, meu Deus, essa meia não para mais na canela, está esgarçada, fora outras coisas. Aí você fala assim, nossa, o relacionamento está esgarçado, está desgastado. 2000 anos de relacionamento com Jesus, essa igreja. 2000 anos aguentando guerra, rumor de guerra, perseguição, tempo de prosperidade, tempo de bênção, chuva de granizo, vendaval, e rei, e presidente, e imperador, e ditador, e tecnologia, e pedra. Samuel perguntou para mim, pai, na sua época existia caderno? Quando você estudou, existia caderno e caneta? Eu falei, mas você acha que eu escrevia como? Talvez na pedra? Eu falei, não, esse é outras pessoas, eu não, eu tinha já caderno, caneta, mas não tinha tanta frescura de caneta não, era só Bic, azulzinha, pretinha e vermelhinha, e aquela outra que tinha que era uma caneta só que apertava 3 coisinhas assim, não sei se existem essas canetas ainda. Né? Era essa canetinha, essa era a mais sofisticada e tinha a Bic. Então, um relacionamento de longo prazo, para manter uma causa no coração por longo prazo, tem que ter perseverança. Por isso que a Bíblia fala que nós não somos aqueles que retrocedem. A gente às vezes começa bem, mas muitos no meio do caminho se cansam, se fadigam. A Bíblia fala, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Adão estava lá, ele tinha uma causa no coração, ele viu a Eva cometendo um erro, ele deveria naquele momento ter tido uma atitude. Nós precisamos ter atitude. Por que Adão não falou com a serpente? Por que ele mandou a Eva conversar? Vai lá, Eva, vai lá falar com ela, vai lá resolve você. Que pizza você quer, amor? Que sabor você quer? Qualquer coisa, escolhe lá. Vai lá, Eva, resolve para nós.
e não ficou antenado, descuidou da missão dele. Ele devia estar na guarita, atento, vigilante. Jesus disse: estejam atentos e vigilantes. O vosso adversário, apóstolo Pedro, né? Vosso adversário está ao derredor, buscando uma oportunidade para te devorar. Está ao derredor, é 1 minutinho, 1 segundo. É um detalhe. Por que Adão não falou com a serpente? Por que Adão teve que nomear a mulher dele como representante dele para ir falar com a tal da serpente? Enquanto ele deveria, ele ter tomado a frente. Por que Adão se calou? Por que os homens têm esse problema de conversar? Tem alguns que conversam mais que o homem da cobra, né? Eu conheço alguns, né? Se você quiser, depois eu apresento para você. Conversa mais que o homem da cobra. Mas tem uns que não falam nada. Conversa o dia inteiro, trabalha, conversa e tal. Eu chego em casa, a mulher pergunta assim: como foi teu dia? Ele fala assim: foi bom. Ela quer saber detalhes, ela quer saber o que aconteceu, como que foi as coisas. Fala assim: foi bom. E fica nervoso de ter que conversar. Fica nervoso, eu sei que você não conhece ninguém assim, né? É só eu, né, amor? Só assim, né? Não conversa, não quer falar as coisas, fica em silêncio. Às vezes percebe uma situação que você tem que dar a sua vida por aquilo e não se posiciona. Deveria puxar a frente para levar a tua família na igreja, mas não se posiciona. Deveria puxar a frente para salvar a sua filha da mão daquele garanhão ali que está arrastando asa para ela, mas não se posiciona. Deveria tomar uma atitude quando a mulher está jogando todo o recurso da casa pela janela, comprando um sapato e bolsa, mas não se posiciona, não quer arrumar problema, não quer arrumar um problema. Meu querido, nós não podemos fugir dos problemas, nós temos que enfrentar os problemas. Nós não podemos fechar os nossos olhos e fazer de conta que a gente não está vendo. Adão falou assim: tá bom, pode conversar aí, eu não estou vendo nada. Pode ficar tranquilo, eu não estou vendo nada. Come, Adão. Tipo aquele homem que pergunta assim: amor, o que é que eu gosto de comer mesmo? Como que é? Está lá na fila do buffet, a vozinha lá servindo o senhorzinho: come isso aqui que você gosta, come isso aqui que você gosta, come isso aqui, pega lá, não, isso aqui você não gosta, pega isso aqui que você gosta, esse aqui. A omissão de Adão, ele ficou calado, passivo, ausente. A palavra de Deus, ela trouxe ordem no meio do caos e vida na escuridão. Mas o silêncio de Adão trouxe caos novamente e trouxe escuridão novamente. Quando a gente se cala, quando você se cala, você se omite. Quando você conhece a verdade e você não está disposto a dar a vida por ela se for preciso, quando você se omite, nesse momento a escuridão tomou conta de novo, o caos toma conta de novo. Com a palavra de Deus, a ordem vem, a ordem no meio do caos e a luz no meio das trevas. Mas com a omissão vem novamente o caos e densas escuridão. Deus, ele criou todas as coisas e no 7º dia ele descansou. Adão, por causa da omissão dele, depois da omissão ele teve que trabalhar penosamente. O que você prefere? Estar na palavra e, se for preciso, renunciar o que for preciso para poder permanecer na luz e ter o trabalho da resistência da fé, da perseverança da fé, ou você prefere a moleza diante dos princípios da fé cristã e a fadiga do trabalho depois, em arrumar a bagunça que fez? Às vezes as pessoas chegam com a vida e quando ela te apresenta a vida dela e está buscando uma ajuda, glória a Deus que está buscando ajuda,
Você olha e fala assim: meu Deus, aonde que é o começo, aonde é o final? Por onde a gente vai começar a arrumar isso aqui? Mas a palavra de Deus vem e bota ordem no caos. Mas às vezes a pessoa não valoriza o que Jesus fez, e por não valorizar o que Jesus fez, o que acontece? Naquele momento a vida vira um balaio de gato. Eu não sei como que é um balaio de gato, que eu nunca vi, mas deve ser um negócio difícil de arrumar. Tem pessoas que preferem, em vez de ter uma vida de oração, eu estou chamando você para oração, eu estou chamando você para ter uma vida constante com Deus, uma vida devocional, uma vida de intercessão. Sabe por que eu estou chamando você? Quando você está próximo de Deus, você tem a capacidade de ouvir Deus, e você consegue então descansar quando você ouve Deus. Mas quando você decide viver uma vida sem a presença de Deus, sem parar para ouvir Deus, sabe o que acontece? A sua vida vira um jogo de loteria. Sabe qual que é a probabilidade de uma pessoa ganhar na Mega Sena, por exemplo? Eu pesquisei, vou falar para você exatamente. Sabe qual que é a probabilidade de, se você jogar na Mega Sena, você ganhar? Uma chance em 50 milhões de pessoas. Nós temos 220 milhões de pessoas. Então é 1 em 50 milhões. Ou seja, não é impossível, mas é quase impossível. Tem pessoas que preferem viver uma vida na loteria. O que será hoje? Será que vai dar certo? Eu não estou buscando a Deus, estou fraco na fé, não sei o que, mas será que vai dar certo? Qual que é a decisão que eu tenho que tomar? Às vezes não busca nem conselho, só vai e toma a decisão errada. Decisões erradas em cima de decisões erradas, e a vida vai indo para o caos, para o caos, para o caos. Daqui a pouco perde uma família, perde os filhos. Nós temos uma missão, a nossa missão é: nós temos que ganhar nossas escolas para Jesus, nós temos que ganhar os nossos adolescentes e jovens para Jesus, nós temos que ensinar nossas crianças. Trazer a criança para a igreja é um pouco mais fácil, é um pouco mais simples, eles vêm com mais facilidade, mas nós temos que trazer os nossos adolescentes, nós temos que ganhar os nossos adolescentes para Jesus, nós temos que ganhar os nossos jovens para Jesus. Faz muito tempo que eu falo sobre isso. Quantos jovenzinhos que eu falei, já orei por eles, falei assim: ó, em nome de Jesus, você está vindo de baixo, mas você vai ser um professor, daqui a pouco um diretor de uma escola. Quantos que já se tornaram professores e hoje nem andam com Jesus mais? Porque perde a causa. É 2000 anos de existência com a igreja, não se mantém uma causa no coração se você não permanecer no altar, lembrando dela. Você foi criado para ser lembrado, que Deus criou você para ser. Você tem que lembrar todo dia: eu sou casado com aquela mulher, eu amo ela, eu tenho que me viver para ela, sou fiel a ela, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na morte, até que a morte não separe. De novo, olho para ela, todo dia você tem que trazer isso no seu coração, a lembrança de quem você é, o que você foi criado para ser. Então você hoje precisa assumir uma missão de resgate, uma missão de trazer jovens, adolescentes, ganhá-los para Cristo, ensiná-los. De repente você pode fazer isso até com as suas habilidades, a sua profissão. Não despreze isso. A tragédia e o caos sempre aguardam aqueles que se calam e se omitem. A tragédia e o caos sempre aguardam com esperança de receber aqueles que se omitem e se calam. A omissão de Adão não destruiu apenas o seu futuro, mas destruiu o futuro dos seus descendentes. Quer ver exemplos? Abraão, em Gênesis 16, versículo 2 ao 3, Deus tinha falado para ele que ia ter um filho, que ia ser uma nação, e ele está aguardando com esperança isso daí. A mulher dele vem e fala assim: mas talvez não é bem isso que Deus quis dizer. Deus estava querendo dizer o seguinte: faz o seguinte, pega a Agar, tem um filho com ela. Naquele momento, Abrão deveria ter se posicionado, não se omitido. Ele: não vou me deitar com a Agar, não. Deus falou que vai me dar uma descendência, não vai me dar um estepe. Eu não vou me deitar com Agar. Ele não se posicionou, ele se omitiu. A omissão é o primeiro passo para você dar um abraço na tragédia. Ele gera Ismael. Ismael é a origem dos povos árabes.
É por isso que até hoje existe aquela guerra infernal lá no Oriente Médio, porque teve um homem que se omitiu na sua decisão. Deveria ter tomado a decisão certa. Não é Agar, é você. Vai vir de você, mesmo que pareça impossível. Ló, embriagado, tem relações com as próprias filhas, engravida as próprias filhas. Desculpa te falar isso aí, mas está na Bíblia. Porque um homem embriagado é uma desgraça, um homem drogado é uma desgraça, uma mulher embriagada é uma desgraça, uma mulher drogada é uma desgraça. Olha uma desgraça dessa, um pai engravidar a própria filha, gerou uma consequência horrível sobre toda a sua descendência. Um povo nasceu ali, um povo rebelde nasceu ali. Noé, meu Deus, que bonzinho que era Noé, por que ele foi aprontar aquilo? Noé era aquele que você chegava nele e falava assim, mas que coisinha mais fofa você, aquele velhinho legal de você ser amigo, aquele velhinho que você chegava e falava assim, mas que velhinho bonitinho, mas tinha que ir para o boteco. No final da vida dele, encheu o caneco, entortou o caneco. O que aconteceu com Noé? Amaldiçoou o filho mais novo, Cã, botou ele para fora de casa. Dali nasceu uma nação. A desobediência de Adão não começou quando ele comeu o fruto, a desobediência de Adão começou quando ele se calou. A obediência de Adão começou quando ele se calou. Pela palavra de Deus houve vida, ordem e venceu a escuridão. Pela omissão de Adão voltou o caos, a desordem e voltou a escuridão. A omissão ela é sempre letal. E quando acontece a omissão, acontece como Adão e Eva fez. Aconteceu a omissão de Adão, houve o caos e a gente sempre quer encontrar um culpado. Ah, Senhor, é a esposa que o Senhor me deu. A Eva falou assim, não, é a serpente que me enganou, porque a gente sempre quer achar um culpado para os nossos fracassos, para os nossos erros, a gente sempre quer encontrar um culpado, e botar a culpa nos outros, das coisas ruins que têm acontecido na nossa vida. Eu quero chamar você para ficar de pé, eu quero convidar você para profetizar vida. Talvez hoje você precise que essa luz, que é a palavra, brilhe sobre você, porque você está em escuridão. De repente a tua vida está em desordem, o teu coração está um caos. E nós temos uma palavra profética no nosso coração. A igreja é uma voz profética. Diga comigo assim, eu sou uma voz profética. É por isso que você não pode se calar. É por isso que você não pode se omitir dentro da sua casa, você não pode se calar dentro da sua casa, você não pode se omitir da sua fé, você não pode deixar 2000 anos esgarçar o seu relacionamento com Cristo. Você tem que trazer à memória o amor de Jesus por você todos os dias e lembrar dele e perseverar na oração, não importa o que aconteça. O que nós devemos fazer? Nós devemos ser como o nosso Deus é. Nós devemos olhar para a escuridão e dizer assim, eu não tenho medo da escuridão, mas a gente deve profetizar para dentro da escuridão. As nossas palavras são como flechas entrando, penetrando dentro daquela escuridão. O que nós devemos fazer? Trazer os feitos de Deus à nossa memória novamente e não ter medo. Quero convidar você a fechar seus olhos e você refletir sobre essa palavra. O que é que você tem que se lembrar? No que é que você tem se omitido? O seu silêncio é de aquietai-vos e sabei que eu sou Deus? Ou o seu silêncio é percebendo o que a Eva está fazendo, sabendo do seu propósito de proteger e de guardar, e mesmo assim você não está nem aí?
Nós temos uma missão, meu querido, como igreja: evangelizar, fazer discípulos, ganhar nossas famílias para Cristo, crianças, adolescentes, jovens, homens, mulheres, idosos, não importa a idade, não importa quem. Nós temos uma missão, ela continua até o final da nossa vida. E eu pergunto: a grande comissão de Jesus, ela continua sendo uma grande comissão, um comissionamento na sua vida? Ou ela talvez já é uma grande omissão da sua vida? Ser um cristão, evangelizar, buscar a presença do Pai, transformar essa cidade, ser luz no meio das trevas, ser sal na terra, hoje é a sua missão ou é a sua omissão? Aonde você tem colocado a sua força, aonde você tem colocado as suas habilidades, aonde você tem colocado o seu recurso, aonde você tem colocado e liberado as palavras? São palavras de bênção. Você está levantando a bandeira do Evangelho, dizendo assim: em nome de Jesus, a nossa nação será de Cristo, a nossa nação pertencerá ao Senhor. Em nome de Jesus, as 5.700 cidades do nosso país serão ganhas para Cristo. Ou você faz parte da grande omissão, tem se calado? Não, eu não posso falar de Jesus. Não, eu não posso. Eu tenho que ser politicamente correto. Você tem percebido que talvez você tenha que reagir a uma palavra de Deus dentro da sua família. Meu Deus, vai permitir isso tudo acontecer? Eu tenho olhado às vezes para alguns pré-adolescentes, adolescentes, meninas, meninos, 10, 11, 12, 13 anos. Estou vendo andando com um marmanjo na rua. Estou pensando: meu Deus, aonde estão os pais dessas crianças? Aonde está o pai dessa criança? Aonde está a mãe dessa criança que está se omitindo? Aonde está o pai e a mãe que está se omitindo? Que não vai lá salvar essa criança, que não vai lá salvar. Ou você não percebeu que esse jovem, ele só quer a atenção do pai, só quer a atenção da mãe? Talvez gostaria que você continuasse levando na escola como você levava quando ele era criança. Talvez só gostaria que você sentasse para tomar um café e conversasse um pouquinho com eles, perguntasse como que está, olhasse nos olhos, dissesse que ama, que se importa com a vida dele. Mas já que você não dá essa atenção, ele vai buscar um pai lá fora, ela vai buscar um pai lá fora, vai encontrar alguém para instruir, vai encontrar alguém que vai dar direção, e agora nem sempre encontrará uma pessoa que o ajudará, normalmente o levará para as trevas. Você vai entregar seus filhos, você vai entregar as crianças, os jovens da nossa cidade para as trevas? Você vai permitir isso? Na ponta do seu nariz, você vai permitir isso? Você vai deixar isso acontecer? Você vai deixar a ruína das trevas ganhar da luz? Jamais! Diga comigo: jamais isso acontecerá. Porque tem alguém nesse lugar, fala comigo, tem alguém nesse lugar que Deus deu uma missão de se lembrar e não se esquecer do que é mais importante. Pai, em nome de Jesus, quero colocar nas tuas mãos a vida de cada uma dessas pessoas que estão aqui, a vida de cada família, de cada lar. Eu quero apresentar diante do Senhor, Pai. Tem coisas que fugiram do nosso controle, tem coisas, Senhor Deus, que não estão mais sob o nosso controle. Eu sinto no meu coração aqui sobre a vida de algumas pessoas que tem coisas que já saíram do seu controle e você não consegue mais colocar a ordem. É um vício, é um desejo, é a vida de outra pessoa, você não consegue governar a vida dessa pessoa, e essa pessoa está fazendo caminhos, escolhendo caminhos ruins. Mas o Senhor está dizendo, diante do seu posicionamento hoje, eu estou estendendo a mão, estou te dando uma direção. Levanta suas mãos para os céus e profetize, declare. Levanta suas mãos para os céus. A situação do nosso país está te preocupando? Levanta as mãos para os céus, declare, ore, profetize.
está te preocupando as escolas, está te preocupando os jovens, essa próxima geração. Levanta as mãos para os céus, profetize. Está te preocupando o casamento, a sua família, levanta as mãos para os céus e profetize. Senhor, em nome de Jesus, como igreja do Senhor, nós levantamos as nossas mãos, nós rendemos os nossos corações e nós declaramos nessa noite um tempo de avivamento. Nós declaramos nessa noite a luz do Senhor brilhando no meio das trevas. Nós declaramos nessa noite sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa vida, o Espírito Santo de Deus nos movendo para os nossos propósitos, para os nossos caminhos, para aquilo que o Senhor nos criou para viver. Em nome de Jesus. Enfermidade, nós não temos medo de você. Em nome de Jesus, nós não temos medo de você, perseguição. Nós não temos medo de você, vícios. Nós não temos medo de você, feitiçaria. Nós declaramos agora um tempo de um grande avivamento sobre a nossa terra. Senhor, nos leva para um lugar secreto. Senhor, nos leva para um lugar de oração. Senhor, nos leva para um lugar de decisão. Senhor, nos leva para um lugar de intimidade com o Senhor, para que a nossa vida não seja uma loteria. Nos leva para um lugar onde nós possamos ouvir a Tua voz. Espírito de Deus, nós assumimos um compromisso com o Senhor de vigiar e orar e não permitir brecha alguma para que Satanás venha destruir a nossa nação, as nossas famílias, em nome de Jesus. Amém, amém. Diga comigo: eu sou uma voz profética. Deus me criou para viver uma vida extraordinária. Dê uma salva de palmas a Jesus. Eu quero viver algo novo e faz meu coração arder de novo. Se todo medo desaparecer, ser o sorriso novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Estenda as suas mãos. Pai, abençoa o Teu povo. Guia ele pelos Teus caminhos. Espírito Santo, que a Tua presença esteja conosco todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Você é uma voz profética sobre essa terra. Use essa voz para profetizar as verdades do Senhor. Se você está aqui pela primeira vez, queremos te dar uma lembrancinha por ter vindo à igreja. Ali no fundo tem aqueles irmãos com aquela plaquinha. Deus abençoe muito você. Amanhã de manhã, 6h59, nós temos devocional ao vivo pelo Instagram. Se você quiser participar, está convidado. Deus abençoe sua vida.